Mais um Clube Responde, dessa vez um dia antes, você provavelmente está vendo esse vídeo, de começarmos a temporada de 2026. Esse vídeo era pra ter saído na terça-feira, mas eu fiz um vídeo pro Clube do Fute que acabou ocupando muito mais do meu tempo que eu achei que levaria pra fazer. Ficou muito legal, se você gosta de futebol, eu tenho um outro canal que é o Clube do Fute, que eu tô contando ali, eu fiz uma história, né, como o Hearts está conseguindo destruir o sistema ali do futebol escocês, ficou bem legal, recomendo você ir lá assistir, mas agora sim, eu pude gravar, tive tempo de gravar e finalmente editar para que esse vídeo saísse quarta-feira de manhã, eu acredito, espero que sim. Respondendo as perguntas que vocês enviaram, o último Clube Responde antes da temporada começar, mas a gente vai continuar fazendo Clubes Respondes ao longo de toda a temporada, é um quadro que eu acho bem legal pra gente ter essa interação e ser um pouco mais pessoal também, né, fugir um pouco ali do profissional, ter uma interação mais direta com vocês. Então, sem mais enrolação, bora responder as perguntas que vocês enviaram na aba de comunidades aqui do canal do YouTube, que é no Posts, quando você entra no canal, é a abinha Posts ali, e também no Discord do Clube da F1, lembrando que o link tá na descrição do vídeo. Começando com o Focados na F1, ele perguntou aqui, você acha que o novo sistema de aerodinâmica móvel é um DRS com algumas modificações? Faltou o acentinho ali, né, mas... Não, o DRS ele é o que é o Overtake Mode. Eu fiz um shorts, inclusive, é um dos últimos que eu postei, não é o último, acho que é o antepenúltimo, ou o antepenúltimo, não sei agora, mas você pode ver também na aba de shorts, mas basicamente a aerodinâmica ativa é só uma maneira de você ajudar a controlar os carros a ter mais velocidade nas retas e serem mais estáveis nas curvas. Esse é o grande objetivo da aerodinâmica ativa. E daí, claro que você tem as equipes que vão inventar moda, você tem as equipes como a Ferrari que vão fazer a asa maluca que gira ao contrário, você tem aquela Alpine que abaixa totalmente a asa. Você tem as equipes inventando moda em relação a como eles vão fazer a aerodinâmica ativa. Mas o substituto do DRS é o modo Overtake, que basicamente vai ter um único ponto de detecção ao longo de toda a pista, diferente do DRS, que tinha mais de uma zona de DRS e uma zona de detecção antes de cada zona de DRS. Pro modo Overtake você só vai ter uma zona de detecção, que no GP da Austrália vai ser depois da penúltima curva. Se você passar nessa zona de detecção a menos de um segundo no carro da frente, você pode usar o modo Overtake durante toda a volta onde você quiser. Diferente do DRS, que era só nas retas específicas, você pode usar o modo Overtake aonde você quiser, que é modo ultrapassagem, né, em português. E basicamente é um botão que você aperta que ele te ajuda a não perder tanta potência, porque os carros atuais, quando eles chegam a 295, 290 km, sempre me foge o valor exato, quando eles chegarem a 290, 295 km, eles começam a perder um pouco da potência elétrica. Não é perder velocidade, muita gente está confundindo, eles não perdem velocidade, mas eles perdem um pouco da potência elétrica. E o que acontece? Se você está com o modo de ultrapassagem ativado, você só começa a perder essa potência elétrica para lá dos 300, depois dos 300 e poucos quilômetros por hora. Então isso faz com que você tenha a potência elétrica por um pouco mais de tempo do que o seu adversário, e isso permite com que você faça uma ultrapassagem. E esse sim é o substituto do DRS. O Foletos perguntou aqui, acha que a Aston Martin vai ficar com um tempo acima das regras dos 107% nas primeiras corridas? Eu creio que não. Eu custo acreditar que esse carro tá tão lento assim. Eu não acho que o carro esteja ruim. Eu só acho que eles estão tendo esses problemas no motor, na bateria, que eles não estão conseguindo resolver. Ficar abaixo dos 107% requer um esforço absurdo. A única equipe que eu acho que tinha esse potencial era a Cadillac, mas durante os testes eles já provaram que tem capacidade de ficar dentro dos 107%. Eles, assim, eu já falei, né, o objetivo da Cadillac é completar a corrida. Esse é que talvez seja o problema para Aston Martin. O grande problema é que o carro não tem confiabilidade alguma. Não é necessariamente que o carro seja horrível, porque ele é horrível ainda. Ele, na verdade, ele é horrível, me corrigindo, ele é muito ruim por conta do motor, mas o grande problema que teme a Aston Martin é que os carros não aguentam, ele não vai conseguir dar o número de voltas necessários, porque tá rolando alguma vibração ali, que eles estão tendo dificuldade de identificar exatamente da onde está vindo. Eles sabem que é a vibração, mas eles não sabem o que está causando essa vibração, e isso está fazendo com que o motor seja muito pouco confiável. Então, assim, pode ser que se tu dá tudo de si e fizer uma volta, o carro passa dos 107%. Só que o problema é que ele não vai aguentar fazer 56 voltas sem morrer, entendeu? Então esse que é o grande problema. Eu acho que a Aston Martin tem capacidade sim de passar dos 107%, apesar de ser uma preocupação de que não passem, não estou afirmando que vão passar, mas acredito que passem sim. O grande problema é que o carro não tem confiabilidade nenhuma para aguentar uma corrida. O Wilson mandou aqui, só uma curiosidade minha, como foi que você conheceu o Kevin e o Fernando, primeira fila e o F, né? O Kevin e o Fernando, que eu faço que pode esse juntos,
com eles. Nosso canal ali, que a gente fala baboseira mais do que de Fórmula 1, mas falando de Fórmula 1 vez ou outra, é o Kevin, do Primeira Fila, e o Fernando, do Canal F. O Kevin foi quem eu conheci primeiro, né? Eu tenho um grupo de amigos que conheci por meio de criar conteúdo da Fórmula 1, que dentro desse grupo tá o Felipe Meira. Quem usa o Twitter provavelmente conhece o Felipe Meira, ele é muito mais conhecido por lá, criando conteúdo de Fórmula 1 no Twitter e tal. E ele conhece muita gente mesmo. E foi ele que me arrastou pra esse grupo. E daí ele tem várias pessoas que eu conheci nesse grupo, né? Criadores de conteúdo, personalidades da Fórmula 1, não só da Fórmula 1, de futebol em geral. Muita gente que eu conheço do mundo da Fórmula 1 tá nesse grupo. E basicamente, desse grupo um dia, ele trouxe o Kevin. E foi aí que eu conheci o Kevin, né? Entra em chamada do Discord, a gente às vezes entra em chamada do Discord no grupo pra bater papo. A gente conversando lá, eu conheci o Kevin, eu vi que ele era meio bitolado que nem eu, meio dodói da cabeça que nem eu, a gente começou a bater um papo, tudo. E daí, eu sabia que ele era amigo do Fernando já, porque ele já tinha feito vídeos com o Fernando. E eu sabia que o Fernando também era dodói da cabeça que nem nós. Então eu só cheguei e falei, Kevin, assim, cara, eu sempre quis fazer um programa meio descontraído, assim, que fugisse um pouco do normal, que a gente falasse algumas merda e tal, tipo um de sola 10. Você acha que o Fernando toparia? Ele, porra, bora fazer topar. Eu pedi o contato, a gente conversou, criou o grupo, fomos debatendo as ideias e surgiu o Que Pode É Esse, e assim que eu conheci os dois, basicamente. O João Frederico de Freitas, como o F1 passou de uma velha F1 pra essa febre que virou antes e depois do Bernie? Quais eram os números de audiência antes e depois da Liberty? Cara, eu não vou trazer exatamente os números, porque acho que esse é um tema que pode ser discutido num vídeo em particular, mas o Kevin tem um post recente que ele fez no Instagram dele, que ele mostra como no final da era Bernie Ecclestone a audiência estava caindo. E eu já respondi em parte essa pergunta no último vídeo, mais ou menos, né? Eu acho que, sei lá, 70% dessa pergunta eu respondi no último vídeo, que é basicamente o Bernie, ele rejeitou as redes sociais, rejeitou a modernidade, então a Fórmula 1 começou a perder audiência. Eu acho que no post que o Kevin faz no Primeira Fila, né, fala lá que em 2010 da vida você tinha uma média de 600 milhões de espectadores por corrida e no final da era Bernie Ecclestone você tinha 300 milhões. E daí a Liberty Media chega, compra e muda completamente. Daí Drive to Survive, usar as redes sociais, e o principal motivo pra mim dela ter virado essa febre é usar as redes sociais, saber usar estrategicamente as redes sociais e criar uma personalidade em cima dos pilotos. O Bernie Ecclestone, ele ignorava muito o piloto fora do carro, né? Era tipo, ó, você está vendo carros, foda-se o piloto, foda-se quem é ele, você está vendo os carros correrem. A Liberty Media mudou um pouco essa visão, né? Você agora conhece os pilotos, você torce pelos pilotos, você sabe da vida dos pilotos. Eles viraram celebridades, os pilotos. E isso faz com que as pessoas tenham uma conexão muito maior. As pessoas se conectam com seres humanos. Inclusive, isso é dica até pra quem cria conteúdo. As pessoas se conectam com o ser humano. Seja um ser humano no seu conteúdo, seja uma pessoa. Isso é importante. As pessoas gostam de pessoas. O ser humano é assim, você gosta de pessoas. Então, a partir do momento que a Liberty Media cria uma forma de você se conectar com os pilotos e não necessariamente só ligar a TV, ver carro e desligar a TV, isso faz com que a Fórmula 1 tenha esse boom. E eu lembro que eu fiz um vídeo em 2024 que eu falava sobre a transformação da Liberty Media. E lá em 2024 eu lembro que eu já falava que tinha uma média de espectadores que já tava, assim, superando o auge da Fórmula 1. Eu vou pegar aqui um dado rápido. Pegando um número aqui, chegou a ter corridas com 827 milhões de pessoas assistindo em 2025. Então mostra realmente que é o crescimento. Você tinha pouco menos de 300 milhões e agora você tem mais de 800 milhões de pessoas, sabe? Assim, como eu falei, eu acho que esse tema precisa de um vídeo só dele. Não é uma coisa que eu vou responder numa pergunta rápida. Dados de audiência. Eu tenho que fazer uma pesquisa aprofundada para poder trazer com validação esses números. Então, peguem esses números que eu tô falando também com cautela, não assumam como verdade absoluta. Mas já mostra uma crescente que a Fórmula 1 viveu pós-era Bernie Ecclestone por conta da transformação da Liberty Media. O Dervan, uma clarista, disse: qual as reais chances do Bortoleto conseguir um pódio em 2026? Baixa. Eu falei isso já no último vídeo e a opinião não mudou, né? Do Clube Responde. Baixa, a Audi não chega como uma equipe para pegar pódio. Pode rolar, corrida caótica, corrida maluca, pode rolar, mas a Audi não entra em 2026 como uma equipe brigar por ponta. Não é essa a expectativa da Audi. Tipo, eu sinto que eu respondo essa pergunta em todos os vídeos, porque todos os vídeos alguém espera que eu mude a resposta de um vídeo pro outro, sabe? Em vídeo de expectativa de temporada, vídeo do ranking de forças, o último Clube Responde que falaram, né, sobre a expectativa da Audi pra 2026. Todo vídeo alguém pergunta isso de novo e espera que eu mude a resposta, mas não mudou. A Audi não entra para ser uma equipe brigar por pódios em 2026. Ela é uma equipe de meio fundo de pelotão no primeiro ano dela. É pra lá, pra 2030 que a Audi tá esperando virar alguma coisa. É pra 2030 pra frente.
Agora é uma equipe que tá pra completar o grid ainda. Primeiro ano fazendo motor, a expectativa é essa mesmo. Então é baixo. Pode rolar? Pode. A gente não sabe como é a temporada, o Hülkenberg pegou um pódio de Sauber. Então pode rolar um pódio de Audi, mas não é a expectativa. O Ghost falou, acha que o regulamento de 2026 pode ser o pior do século? Eu tô parecendo chato que tá reclamando, porque vão ser 2 perguntas seguidas que eu vou ficar nesse jeito, mas, velho, não é o pior do século, porque todo regulamento fala que é o pior do século. 2022 é o pior da história, 2017 é o pior de todos os tempos. Você vai voltando no tempo, todo regulamento novo falando que é o pior. 2014, nossa, mataram a Fórmula 1. Todo regulamento que sai é o pior do século. Não é o pior, vai começar as corridas e vai ser como todos os anos. Os carros vão evoluir, vão melhorar e vão ficar mais confiáveis e vão recuperar a questão de velocidade. Todo regulamento novo, os carros são mais lentos que antes. É normal, é um carro novo. Você ainda tá descobrindo como mexer nele. Então, assim, não é o pior do século. Não chega nem perto de ser o pior do século, porque não tem pior. Todo regulamento é único por si só. Vai ser o pior do século se as corridas forem horríveis. E a gente teve regulamentos nesse século que as corridas foram horríveis, uma merda. Então, se as corridas forem boas, que é um dos objetivos com todas essas questões do boost mode, da ultrapassagem, tá tudo bem, pode ser isso aí tudo. Tem uma pergunta ainda que eu vou responder sobre a questão dos motores elétricos na Fórmula 1, então eu vou guardar pra falar lá, né, em relação ao pessoal reclamando de ter muita parte elétrica no motor. Tem uma pergunta exatamente sobre isso, eu vou deixar pra responder ali. Mas eu não acho que é o pior regulamento de todos os tempos. Cara, como que a gente vai responder essa pergunta se a gente não teve nem a primeira corrida? Sabe, não teve uma corrida. Vamos ver, vamos esperar. O pessoal gosta muito de criticar antes de ver na prática. É a mesma coisa que o DRS, não, tá matando a Fórmula 1. Agora tem gente reclamando que tiraram o DRS. Cara, eu lembro exatamente de quando introduziram o DRS, que era todo mundo que fazia conteúdo de Fórmula 1 reclamando. Mataram a Fórmula 1, olha como é horrível, olha como estão destruindo o nosso esporte. E chega agora, tem gente reclamando que tiraram ele. Então calma. Calma. Vamos uma pergunta mais leve agora, do Enzulinha aqui. Por que os pilotos não costumam cantar o hino do seu país no pódio? A minha teoria pra isso é porque não tem muita letra, sabe? Tem a questão do cansaço, claro, beleza. Mas você pega, por exemplo, um pódio olímpico, que eu acho que dá pra fazer essa comparação, né? Porque daí a questão de premiação da Fórmula 1 por ser pódio se aproxima mais de Olimpíadas do que talvez outros esportes como o futebol, né? Que é levantar o troféu ou cantar o hino ali, porque no futebol, por exemplo, os jogadores, eles cantam o hino antes do jogo, então toca ali e tal, você tá junto com a sua equipe, mão no peito cantando, você tá zero bala ali, você não tá cansado e tal. Fórmula 1, você vai pro pódio depois da corrida, tá todo mundo ali, você tem uma partezinha, nem é o hino todo que toca também no pódio, né, você toca só um trechinho do hino, não é o hino todo. Então acho que é mais por isso, sabe? No pódio olímpico mesmo os caras não cantam, porque você troca só um trechinho do hino. Então é tipo aquele momento mais de honra ali, ó, respeitar o meu país, minha bandeira tá ali em cima já sendo representada, o hino toca e eu tô cansado também. Então eu acho que é por isso. Eu acredito que seja esse o motivo de não cantarem os hinos. O Vitor A, quais são suas expectativas para a equipe Invicta Racing na F2 entre Rafa Câmara e Joshua Dirksen? A Invicta nos últimos anos foi a melhor equipe da Fórmula 2, então a expectativa é que continue sendo a melhor equipe da Fórmula 2, possivelmente. A equipe que os campeões tradicionalmente saem, né? Bortoleto, o Fornaroli, tem outras equipes boas, a própria Hightech, que o Colton Herta tá, é uma equipe boa da Fórmula 2, então não é para se descartar também, mas a expectativa é que seja uma equipe que brigue pelo título da Fórmula 2. Entre Rafa e Joshua, gosto muito do Joshua, torço pra ele, torço pra pilotos sul-americanos em geral, já falei isso, né? Mas o Rafa, pra mim, é um piloto muito mais completo, muito melhor. Claro que o Joshua pilotou 2 vezes a bomba da AIX, que é um carro terrível da Fórmula 2, e que só tem motor, né? Porque os motores não são iguais, já falei sobre isso também, os motores da Fórmula 2 não são iguais, uma categoria que era pra ser spec não é totalmente spec, ela é, no geral ela é spec, mas ela não é totalmente spec. Então, os motores, é só ver, as corridas que a AIX ganhava, que o Joshua Dirksen ganhava, quais eram? Monza, Azerbaijão, pista de reta. Por quê? Porque o motor da AIX era melhor que o resto. Então, isso influencia muito na Fórmula 2. Ele tinha boas corridas nessas pistas. É a primeira vez que ele vai ter um pacote competitivo ao longo de toda a temporada. Então a gente precisa ver como ele vai sair. O Rafa é um cara que, campeão de freca, campeão da Fórmula 3, dominante da maneira que foi, pra mim o Rafa chega como favorito. Assim, a verdade é que o favorito da Fórmula 2 é o Rafa, ele que chega como o piloto a ser batido.
do grid. Mas tem o Colton Herta e tem o próprio Joshua Dirksen que eu acho que podem pesar nesse título sim. O Dede Buguti, 465, disse: caso as corridas no Oriente Médio sejam canceladas, o calendário ficaria menor ou a Fórmula já tem um plano B? Por exemplo, GP de Velocitar, GP de Granja Viana, GP de Goiânia. O GP de Velocitar da Fórmula 1 ia ser uma resenha insana, mas ia ser também o pior GP da história dessa categoria. Porque aquela pista não foi feita pra Fórmula 1, né? Aquela pista não foi feita pra Fórmula 1. A Stock Car a corrida já é travada lá. Stock Car e NASCAR a corrida já é travada em Velocitar. Imagina os carros de Fórmula 1 correndo ali. Mas eu não minto que ia ser uma experiência insana. Eu já fui pra Velocitar 2 vezes, é um autódromo muito legal. Tipo, a estrutura dele é muito legal, assistir uma corrida lá é muito boa, mas definitivamente Fórmula 1 em Velocitar seria uma experiência. Seria uma experiência. Mas, assim, pelo que estão falando rumores, né, Portimão e Imola já se dispuseram a Fórmula 1 para caso fossem cancelados. O que eu estava imaginando que iria acontecer é que a gente teria uma experiência parecida com como foi Imola em 2023, né? Que Imola teve as enchentes e não tinha como ter corrida, a Fórmula 1 só cancelou a prova. Eu imaginei que eles só fariam isso, cancela as duas provas ali, beleza. Porque mudar um calendário de Fórmula 1 é muito complicado, tem uma logística absurda. Tanto que é por isso que tem uma expectativa de que saiam anúncios logo sobre isso, porque as equipes precisam se programar, você tem questão de transporte, de logística, de gasto, você tem todas essas questões que você tem que averiguar para fazer uma corrida. Então eu acho que um anúncio sobre isso já deve sair, tipo, essa semana que vem, assim, da vida no máximo. Porque as equipes precisam se programar, elas já estão fazendo contratos de transporte, tipo, meses antes da corrida acontecer, pra garantir que tudo já esteja certo, sabe? Eles não fazem na semana da corrida. Eles não chegam na porta da DHL na semana da corrida e falam, ó, envia tudo isso pra Austrália lá. Não, você já fecha os pacotes que você precisa meses antes, pra garantir que esteja tudo certo. Então é algo que a Fórmula 1 tem que decidir logo, porque a gente tá falando de corridas no começo do ano. Se vai ser Portimão ou Imola, se vão só cancelar pra facilitar a logística, não tem como saber, mas aparentemente tem o plano B, que é Portimão e Imola, que são pistas que já tiveram corrida no ano passado, e Portimão vai entrar no ano que vem já no calendário. Então tem como... A estrutura pra Fórmula 1, em teoria, já tá pronta, né? Portimão também já recebeu, então em teoria a estrutura pra F1 já tá pronta, ficaria mais fácil. O Churras, quais as dificuldades você encontra pra assistir corridas na madrugada? Como agora eu assisto as corridas na live do QPE, e a gente fez isso no GP de Las Vegas, né? Assistir uma corrida de madrugada, e a gente vai fazer live durante o GP da Austrália, assistindo o GP da Austrália. Eu acho que fica mais fácil, porque aí o chat começa a brincar junto. No GP de Las Vegas a gente teve o meme, né, do Go Drinking, do Vai Tomando, e a live ficou muito engraçada. A corrida foi ruim também, não ajudou muito, isso é evidente, mas a gente ficou a live toda zoando, conversando, batendo papo com o chat, trocando ideia, isso ajuda bastante. Mas quando eu só assistia as corridas de madrugada, o sono definitivamente era a parte que mais pegava. Porque apesar de eu não ter uma rotina tão boa de sono, eu tento me controlar em horário pra dormir. Não consigo todas as vezes. Mas bate assim umas 2 da manhã, bicho, eu já tô com o olho lutando contra a própria vida pra poder ficar aberto, sabe? Então, é o sono, é o maior desafio. O Banguela disse, qual o seu Instagram, Fred? Fred Girnos. É o meu nome, Fred, e o meu sobrenome, Girnos. Tudo junto, não tem segredo. Inclusive, eu vou começar a postar uns videozinhos no meu Instagram pessoal também. Eu recentemente gravei alguns videozinhos, tipo, de piada, envolvendo Fórmula 1, esporte em geral também, mas principalmente F1 agora no começo. Videozinhos de piada que eu pretendo começar a postar, eu só tô criando a coragem. É engraçado isso, porque a minha dica pra todo mundo que cria conteúdo... Bati no microfone aqui. A minha dica pra todo mundo que cria conteúdo é poste. Você só vai saber o resultado das coisas se você postar. Você tem que deixar de ter vergonha. Mas sempre dá aquela ansiedadezinha, aquela vergonha de postar uma coisa diferente pela primeira vez. Você sempre fica com aquele certo receio. Mas eu vou começar a postar no meu Instagram pessoal também lá. Se você quiser me seguir, Fred Girnos, eu posto minha vida nos stories, coisas que eu tô fazendo da vida e tal. E pretendo começar a fazer uns videozinhos engraçados lá também. GC Marques disse... Quero uma opinião sincera. Você acha que as corridas esse ano serão boas mesmo com a troca de regulamento? Cara, não tem como saber até a gente ver a corrida. Eu acho que é muito difícil prever algo que a gente não tem essa noção. A Fórmula 1 adicionou vários apetrechos que servem pra isso, que servem pra gente ter boas corridas, que é o botão ultrapassagem, eu falei botão, né? O botão ultrapassagem, o botão de boost, você tem a nova questão da aerodinâmica ativa, o modo reto e o modo curva. Tudo isso foi pensado para que os carros pudessem conseguir
correr mais próximo do que no ano passado. E pelo que estão falando, né, algumas análises do The Race mesmo, dizem que sim, os carros estão conseguindo se seguir melhor do que nos últimos anos. Eles conseguem ficar mais próximos, porque nos últimos anos o ar sujo era algo que vinha tornando impossível você conseguir fazer ultrapassagens. E ao que aparenta, esse ano eles conseguiram fazer com que a questão do ar sujo ficasse menos um problema. Claro que, né, 2022 começou assim também e eventualmente as equipes descobriram uma forma de piorar o ar sujo, porque você sempre quer jogar sujo com o carro atrás para que ele não te ultrapasse. Mas a gente só vai ter essa resposta definitiva quando começar as corridas. E a Fórmula 1 já disse que pode alterar a quantidade de energia máxima, mínima dos carros ali, de bateria, para melhorar essas questões. Então, se eles verem que não está funcionando muito bem do jeito que eles querem, eles podem diminuir ali a potência mínima dos carros a potência máxima dos carros para que eles gastem menos bateria porque eles estão tendo dificuldade de acumular bateria, sabe? Que esse é um problema que eu tô falando, que pela potência hoje que tem, os carros não conseguem acumular bateria suficiente para poder usar tudo. Se a Fórmula 1 vê que isso realmente está sendo um problema, eles podem diminuir a potência máxima. Tem várias alavancas que a Fórmula 1 pode puxar para poder resolver esses problemas. Cara, eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança, não adianta ficar reclamando e falar que é ruim antes da gente ver. Essa é sempre a minha opinião, sabe? Cade, acha que o campeonato desse ano vai ser disputado? Poderemos chegar nas 3 corridas finais com pelo menos 3 pilotos com chance reais de título novamente? E se sim, quais seriam suas apostas? Cara, o campeonato vai ser disputado? Quero acreditar que sim. A gente sabe que as 4 equipes estão muito na frente. Sabe não, né? Acredita que as 4 equipes de ponta estão muito na frente do resto. McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari. Elas estão muito na frente do resto do pelotão. Agora, o quão boas entre elas estão, a gente não tem certeza. A gente não sabe o quão bom, por exemplo, é o truque do motor Mercedes. A gente não sabe o quão bom, de fato, é o carro da Ferrari. Nada disso a gente tem essa certeza. Espero. Nossa torcida é que sejam 3 equipes, 3 pilotos, mais pilotos brigando pelo título. Como foi em 2010 ali, que chegou a ter 5 pilotos brigando pelo título em algum momento. Então, a expectativa é sempre essa, que a gente tem o máximo ali de gente brigando pelas coisas. Se vai acontecer, aí só uma pessoa sabe, e é o tempo. Arthur Senna, você quer que o Williams ganhe o campeonato esse ano? Responda as seguintes perguntas. Número de cartão, nome completo, quando sai o clube dos investidores. Você quer que o Williams ganhe o campeonato esse ano? Sim, óbvio. Assim, minha torcida é essa. Eu separo a análise de torcida, mas minha torcida é que o Williams ganhe, sempre. Responda as seguintes perguntas. Número do cartão, nome completo. O nome completo eu posso responder, né? Que é Frederico Battaglini Girnos. Agora, quando sai o clube dos investidores? Nunca. Eu não sou capaz de ensinar ninguém a investir. Quer dizer, posso ensinar alguém que não saiba investir, mas eu só coloco meu dinheiro em Tesouro Direto, CDB e deixo lá rendendo. Ah, Fred, você devia? Beleza, tamo junto. Boné do Senna. Caso a FIA não tivesse escolhido a Cadillac, qual equipe você acha que ela iria escolher? Provavelmente nenhuma, né? Porque não foi a FIA que chegou e de braços abertos falou, vamos, Cadillac, estamos juntos. Tudo bem que a FIA foi quem mais apoiou ainda, né? A Fórmula 1 foi que fechou as portas pra Cadillac. A Cadillac teve que se espremer pra entrar, né? A Cadillac teve que forçar tudo que eles podiam pra entrar. Pagar o PIB de um país da América Latina, inclusive o The Race já estima que a Cadillac gastou mais de $1 bilhão antes de entrar na pista. A Cadillac que forçou com todas as suas forças pra tentar entrar na categoria. Usaram tudo que eles podiam, todos os jogos políticos, pediram a aprovação da FIA, foram aprovados pela FIA. A Fórmula 1 ainda não quis, porque era Andretti na época, trouxe o nome Cadillac, conseguiu convencer as equipes aí e entrou. Então assim, se não fosse a Cadillac, provavelmente não seria ninguém. Fritando Mentes Brasil, você apoiaria uma liberdade mecânica nos veículos da Fórmula 1? Digo na questão de motores, escolher entre V6, V12, difusores e outro que você acha que isso poderia dar mais graça à Fórmula 1, ignorando bastante regras chatas do regulamento. Não, primeiro porque você tem um regulamento para isso, é por isso que chama Fórmula 1, é um regulamento que as equipes têm que seguir, senão não seria Fórmula 1, né? E primeiro, você dar liberdade de motores, existem 2 grandes implicações. A primeira, as montadoras só estão na Fórmula 1 porque os motores são assim, gente. As pessoas acham que é a FIA malvadona obrigando a Cadillac, obrigando a Audi, obrigando a Mercedes a fazer motor. Não, elas querem esses motores porque elas usam essas tecnologias para os carros de rua deles. Eles querem isso. As pessoas ainda acham que as equipes são contra tudo isso. As equipes gostam disso. As equipes querem isso, essa evolução, porque eles usam essas tecnologias para os carros de rua. É por isso que tem tanta montadora na Fórmula 1. Por isso que a Audi entrou. Por isso que a Cadillac forçou tanto a entrada. Isso é bom para eles. Isso é bom para o investimento deles, como empresas, como montadoras fazendo carros de rua. E outra coisa, dar liberdade de motor não vai fazer a equipe pequena melhorar. Muito pelo contrário, porque a equipe pequena compra motor da Honda. No caso, Aston Martin, também dá pra dizer, né, que tá pequena hoje. Mas, por exemplo, equipes independentes, Williams, Haas, eles compram motor de quem?
A Williams da Mercedes, a Haas da Ferrari. A Ferrari não vai criar uma fábrica nova só pra produzir um motor diferente porque a Haas quer. A Mercedes não vai, tipo, a Williams, não, nós queremos um V12 agora. E a Mercedes vai falar, beleza, tchau, vai embora. E boa sorte pra eles encontrarem alguém que vai conseguir produzir um motor agora pra Fórmula 1 e que vai atender às necessidades do carro da Williams baseado no regulamento. Porque o regulamento não é só do motor, você tem que mudar o regulamento completamente, mudar o carro. Gente, motor não muda a categoria. Se voltar para os V12, não vai melhorar as corridas. O problema da Fórmula 1 não é os motores. Existem 1 milhão de coisas que são o problema antes dos motores. Se você está assistindo Fórmula 1 só por conta de barulho, você não gosta de Fórmula 1. Essa é a verdade. Fórmula 1 nunca foi sobre barulho do motor. É uma parte legal? É uma parte que eu sinto falta? Sim, já deixei minha opinião. Sinto muita falta dos do barulho dos motores. É evidente, porque é legal. É gostoso de ouvir. Mas o importante é as corridas serem boas. E é isso que a Fórmula 1 vai focar em desenvolver. Essa parte da tecnologia é o interesse das montadoras. SofaScore alternativo. Você acha que irá ter uma surpresa tipo nível Alpine Brasil 2024? Torço que sim. Espero que sim. A gente sempre quer que tenha uma surpresa, uma maluquice, uma corrida caótica, chuva ali, um carro inesperado no top, no top 3 ali. Eu sempre torço pra que sim, cara. Eu espero muito que sim. E pelos carros novos, pela questão de confiabilidade, que pode pregar muitas peças, eu acho que muitos carros podem abandonar a corrida por questão de confiabilidade agora em 2026, eu realmente acredito que a gente pode ter uma surpresa em uma corrida ou outra. Então, eu vou dizer que sim. Minha aposta é que a gente vai ter, porque a gente vai ter uma corrida maluca, um pessoal abandona, um safety car na hora certa, pessoal lá da frente problema de confiabilidade, pá, do nada uma Williams no top 3, assim, sabe? Eu acho, se bem que a Williams no top 3 não é mais tanta, considerando o ano passado. Carlos Eduardo Alves, desculpa, Carlos. Mano, como você acha que tá a mentalidade do Oscar Piastri no pós-2025 depois de ter perdido o campeonato, e você acha que ele é favorito ao título ou vai decepcionar? Eu acho que ele entra, sim, como uma das pessoas para disputar o título. Eu vejo ele claramente como um dos pilotos capazes de disputar o título, mesmo com a pipocada no final do ano passado. O fato é que, pelo menos, tá se vendendo muito essa ideia de que ele mudou muitas coisas nesse ano, né? Ele fez uma troca recentemente, tirou o Mark Webber de coach dele. O Mark Webber ainda é o agente dele, mas não vai mais com as pistas. Ele contratou 2 pessoas, um engenheiro particular, que era o engenheiro dele na época de Fórmula 2, um português que me fugiu o nome agora, e contratou também uma técnica pra ficar com ele, Emma Murray, aqui. Eu tô perto que eu vou fazer um vídeo de outra coisa sobre isso, mas Emma Murray, ele contratou pra estar lá com ele, e a Emma Murray deu uma entrevista recentemente falando que mudou muito a mentalidade dele já no final do ano passado. Já estava em contato com ele e mudou a mentalidade dele já no final do ano passado. E esse ano ele tá muito mais focado. Ele era uma pessoa que perdia muito tempo com coisas fúteis. E agora ela tá ajudando ele a mudar isso para que foque totalmente ali em melhorar a carreira, melhorar as habilidades e focar na Fórmula 1. Então eu acredito que... E também pelo fato dele ter já tido a experiência de disputar um título mesmo com o que aconteceu no ano passado. Eu acho que ele chega muito mais maduro em 2026. Então, se a McLaren estiver na briga, eu acho que o Oscar Piastri é um fator na disputa do campeonato, sim. Felipe IR 2002. Por que você e o Fred Girno se odeiam? Cara, porque ele é o irmão gêmeo do conglomerado Fred de comunicações, né? Que a gente tem o Clube do Fute, o Clube da F1, o terceiro clube que vai sair um dia, que vai ser do outro gêmeo, né? Da família Fred Girnos. E o Fred Girnos que não quis fazer um clube, quis fazer um canal chamado Fred Girnos. Egocêntrico esse cara, velho. Meu irmão é gêmeo egocêntrico, um canal com o próprio nome. Como é que pode um negócio desse? Mas aí tá o Clube Responde de hoje. Como sempre, eu quero saber sua opinião, se você concorda, discorda de alguma coisa. Não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você gostou, não gostou, se você mudaria alguma coisa, não mudaria alguma coisa. Escreve aí nos comentários, eu já fiz a chamada dos comentários, eu só repeti ela. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, quero deixar aquele abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.